E aí pessoal, tudo tranquilo, pá? Beleza. Aqui nós estamos iniciando nossa aula de programação mobile, número 9, parte C ou D, não sei, até esqueci já. Vamos lá, vamos ver o que está rolando? Muito bem, é isso aí, é a parte C e nós vamos falar sobre armazenamento, um assunto novo. Como fazer para armazenar dados localmente ainda, dentro do meu aparelho e o meu aplicativo consiga recuperar. Esse é o tema da nossa aula hoje inicial, quer dizer, o tema inicial da nossa aula. É claro que esse é um assunto que tem desdobramentos em outras aulas aí também, não é um assunto tão rápido e simples não. A gente vai começar com uma coisa mais simples, mas vai partir com umas coisas mais interessantes depois. Bom, o que nós vamos ver aqui? Nas aulas anteriores nós focamos em criar listas customizadas, que são muito aplicáveis em muitos projetos, e agora nós vamos entrar no assunto persistência de dados. Esse é um outro termo que nós usamos para se referir a guardar dados ou armazenar. Então nós vamos começar com um negócio chamado com armazenamento no próprio dispositivo, armazenamento local, e nós temos 3 formas básicas de fazer isso. Certo? Vamos lá então? Bom, no Android nós podemos pensar em 3 formas de armazenamento local com objetivos diferentes. O primeiro deles é o Shared Preferences. O que é isso? Como o próprio nome diz, o objetivo fundamental dele é compartilhar preferências com o aparelho, ou seja, e não com a execução do aplicativo. O aplicativo pode fechar e depois ele pode voltar a compartilhar as preferências que foram gravadas. Então, ele é muito usado para isso mesmo, para definir algumas preferências de usuário, nomes, cores, formas, mas não é porque o nome dele é Shared Preference que você só vai usar para isso. Você pode guardar qualquer coisa. A questão é que o modelo dele de armazenamento é muito simples, né? Porque ele guarda pequenas informações com formato variável igual valor. Então é tipo um cookie de internet. Você pode guardar alguma coisa relacionada então à customização do aparelho, do aplicativo, etc. Mas qualquer outra coisa que possa ser guardado numa única variável e recuperado, não tem problema nenhum. O problema é dados mais complexos, né? Depois tem outro tipo de armazenamento, que é o de arquivos. Esse armazenamento já é um pouco mais amplo, a sua aplicabilidade. Por quê? Porque se eu quero gravar arquivos, eu posso gravar arquivos de qualquer tipo. Eu posso gravar arquivos com dados também para recuperar depois, dados do tipo texto, por exemplo. Mas também ele pode ser usado para gravar qualquer arquivo de qualquer tipo, planilhas, fotos, etc e tal. Então, este tipo de armazenamento, ele é muito complexo no sentido de que tem milhares de desdobramentos aqui. Eu posso gravar muitos tipos de arquivo. Se eu ficar pensando em arquivos do tipo texto, aí a gente entra num nicho só de arquivos. Então dá pra gente saber como abrir e escrever arquivos de tipo texto e guardar. E também um desdobramento que tem relacionado a isso é que eu posso gravar esses arquivos dentro da minha memória interna do dispositivo ou da memória externa, que é o cartão de memória. Então tem diferença aí também com respeito a isso, mas esse não é o assunto para agora. E finalmente um terceiro tipo aí, que é o banco de dados local. Nesse caso, o recurso guarda dados estruturados no formato de tabela com relacionamento e possui todos os recursos que um SGBD possui. Ou seja, dá para gravar registros, milhares de registros, dá para recuperar, dá para usar SQL, a linguagem de consulta e de armazenamento e assim por diante, de Structured Query Language e assim por diante, e nós podemos usar isso daí amplamente de forma mais estruturada. Então para dados mais complexos, com certeza
para usar essa metodologia. Mas nós estamos falando de um banco de dados local, tá? Não dá para compartilhar com outros bancos de dados, ou melhor, compartilhar com outros dispositivos e nem na web. Esse não é o tipo de banco de dados para isso. É um banco de dados apenas para gravar informações no seu próprio aparelho, que são suas, do seu aplicativo, quando estiver rodando no seu aparelho. Mas é muito interessante também para fazer backup, coisa e tal. Alguns aplicativos usam isso desta forma. Mais para frente a gente fala sobre isso. Vamos focar no que a gente gostaria de aprender hoje? Sim, é o Shared Preferences. Vamos aprender a usar esse aqui. É bem simples e funcional, tá? É importante saber usar porque é útil pra caramba e é fácil de usar. Então como é que funciona isso? Bom, o Shared Preference é muito simples, mas é muito útil. Ele armazena pequenas informações. Cada aplicativo, note isso, cada aplicativo dentro do seu aparelho pode ter mais de um Shared Preference. Ele pode ter vários Shared Preferences. Você dá um nome para um arquivo e ele vai gravando vários arquivos de Shared Preferences. Se você não der nenhum nome, ele vai gravar tudo num arquivo só. Eles ficam armazenados em uma pasta própria do aplicativo que só ele tem acesso. Ou seja, não dá para alguém invadir o seu celular e achar esse Shared Preferences, porque só o próprio aplicativo consegue encontrar ele, ler e escrever nele. Ok? Agora, dá para alguém apagar ele, isso sim, porque se alguém entrar aqui, ó, vamos mostrar para você aqui. Se alguém vier num aplicativo, vamos pegar aqui, ó, um aplicativo que está instalado no seu aparelho. Então, eu até vou pegar o exemplo do aplicativo que nós vamos trabalhar aqui. Eu chamei ele de persistência. Então, se você entrar nessa telinha aqui do sistema operacional Android, informações do app instalado, tem lá o desinstalar e forçar a parada. E aqui embaixo tem o uso de dados, tem o dado usado e armazenamento, 4,75. Se eu clicar aqui em armazenamento, aí ele vai abrir para mim esse cara aqui, ó, persistência. Tá vendo que tem um limpar cache e limpar dados? Esse cache é outra coisa, é de execução, mas o limpar dados são os dados do Shared Preferences. Então se eu vier aqui e apertar limpar dados, pau! Vou até fazer isso aqui para você ver. Quer ver? Ó? Aqui está dizendo que dados do usuário tem 40,96 KB. Se eu apertar aqui, limpar dados, todos os dados desse app são excluídos permanentemente. Isso inclui todos os arquivos, configurações, contas, bancos de dados e outros. Então, os arquivos que futuramente eu vou fazer com banco de dados também seriam apagados. Pá, ele deixa o negócio no estado inicial, né? Então tá aqui, ó, dados do usuário 0, cache, memória temporária 0. Então só está ocupando o espaço do aplicativo mesmo. Então se eu fizer isso aqui, apaga todos os dados que foram gravados. Isso pode acontecer. Então ele não é seguro 100%. Mas a pessoa que invadir não consegue ver os seus dados. Ela consegue apagar, tá? Isso é importante você saber. Continuando. Então, os dados devem ser armazenados de maneira semelhante a um cookie de web. Quem já mexeu com cookie de web já sabe como é que funciona. Ou até uma variável de sessão na internet. Essas variáveis, elas precisam ser declaradas igual também no HTML, às vezes um atributo. Valor, ou tipo valor igual a valor, ou chave igual a valor, ou variável igual a valor. Tá? Então você pode registrar sempre dessa maneira. E tem tipos também, a gente vai ver já já. Para a gente trabalhar com essa aula aqui, nós vamos criar um projeto novo e nós vamos continuar usando ela nas aulas seguintes, que vai continuar falando sobre persistência. E eu chamei este projeto de persistência. Daí a gente cria uma activity principal com o seguinte layout, você está vendo aí, né? Apenas uma caixa de texto, um texto plano, ou melhor dizendo, um text view para apenas mostrar um texto, um edit text para a gente permitir que o usuário digite o texto, o nome dele, um botão para que o usuário grave e lá embaixo tem um switch
para que o usuário decida se ele quer o seu aplicativo no modo escuro, dark, ou não. Se ele estiver desligado, fica com a tela com fundo branco. Se ele colocar um dark, fica um cinza escuro. Tá bom? Então é só isso. Monta aí este modelinho, este layoutzinho bonitinho, bem simplesinho, e aí a gente vai trabalhar com ele, tá bom? O que a gente vai fazer agora? Não sei nem porque eu voltei. O que a gente vai fazer agora aqui? Bom, como é que vai funcionar isso daí para a gente entender por que eu vou aplicar um Shared Preference? Nesse projeto, quando o aplicativo abrir, ele vai verificar a existência de um Shared Preference. Quer dizer, por quê? A primeira vez que eu abri, ou depois que eu apaguei ele, que nem eu fiz agora, ele não tem nenhum arquivo lá. Então, o aplicativo não pode parar só porque não tem um Shared Preference, concorda? Então ele vai criar ele na primeira vez que ele abrir. Então se isso acontecer, se não tiver nada, né, ele vai criar, mas vai abrir o aplicativo no padrãozão, ou seja, sem nenhum nome logado, por assim dizer, né? Tô simulando um login aqui, mas não é de verdade, né? Então não vai estar ninguém logado e a cor dele, do fundo, vai estar branco, que é o padrão. Não vai estar dark. Bom, caso não haja nada gravado, aí você está dizendo aí, irá abrir o padrão. Eu pretendo então gravar dois dados. Dois dados. O nome e o estilo, só. Se é dark ou não. Bom, e aí? Tá entendendo o funcionamento do negócio aqui? E aí? Quando o usuário digitar o seu nome, escolher o estilo e apertar o botão gravar, então o programa irá sobrepor ou criar as variáveis em Shared Preference. Entendeu isso? Quer dizer, se não existir o arquivo Shared Preference, ele vai criar. Como ele criou agora, não tem nenhuma variável dentro dela, aí ele vai criar também. Tá? Tudo novo. Mas, se ele abriu já outras vezes, então já vai existir o Shared Preference e também já vai existir os arquivos. Aí o que ele vai fazer? Ele vai sobrepor. Ele vai colocar de novo, mesmo que... só se a pessoa não apertar gravar, né? Mas se ela apertar gravar, vai sobrepor aquilo que estava gravado anteriormente. Então, se eu tenho uma variável nome, eu gravo de novo uma outra variável nome, substitui aquela lá some e o novo dado é gravado. Simples assim, tá? Tem segredão não. Bom, vamos começar a programar então. Começando pelo método onCreate, onde a inicialização acontece. Então o que acontece? Nesse método nós vamos verificar a existência das variáveis e acertarmos o layout inicial. Ou seja, se ele for dark, ele fica dark. Se ele tiver um nome logado, ele vai mostrar esse nome logado. Então nós temos que fazer isso no método onCreate, que é o momento em que a janela ou a activity é criada. Eu vou mostrar para vocês isso no Android Studio. Aqui está ele. Olha nós ali. Android Studio. Então eu já criei aqui meu layout, bonitinho, como você já sabe. Eu coloquei uns nomes aqui, né, elegantes, como para o TXT aqui eu coloquei TXT logado. Aqui eu coloquei TXT nome, botão TXT BT gravar. Aqui embaixo, peraí que eu estou enxergando. Aqui embaixo no switch SW Dark. E a constraint, eu precisei colocar um nome nela também, ó. Eu coloquei o nome de tela, porque é ela que muda o fundo. O fundo é a constraint, é o elemento raiz do meu aplicativo. Certo? Muito bem. Então essa é a parte de layout. Vê que está tudo amarrado já aqui, ó. Já está tudo constraint. Aqui está amarrado do lado, etc e tal. E tudo amarradinho. Então, código Java no nós. Vamos lá. Começando pelo onCreate. Claro que antes, declara todo mundo aqui. TXT, Text View, Edit Text, Constraint Layout, Switch e Shared Preferences também. Está declarado aqui, ó. Tá? Então, Shared Preferences é o nome da classe. Shared Preferences. Aqui está o arquivo, ou melhor, a variável que eu vou usar, que eu chamei de arquivo. Muito bem. Entrando então no método onCreate, o que eu fiz? Instanciei dos caras usando FindViewById, como é de costume. Aqui eu
coloquei um método que por enquanto não interessa para nós. Esquece ele. Faz de conta que ele não existe, tá? Passa reto. Aí aqui que está o segredinho, ó, essa linha aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou abrindo o arquivo com o método chamado getSharedPreference. Esse método ele pertence à Activity, certo? Então a Activity chama um getSharedPreferences. Lembrando que o SharedPreferences não está ligado à Activity, e sim está ligado ao aplicativo. Mas eu posso fazer isso em todas as activities. Ou eu posso abrir uma vez só na primeira activity e ir passando de uma para outra. Aliás, a gente não viu ainda exatamente como criar várias activities, mas isso a gente vai fazer. Tá? Ou a gente já viu, não sei. O que eu fiz aqui? Eu tentei abrir um arquivo chamado dados no modo private. Tem vários modos de abertura. Como ele é um arquivo privado, que fica na pastinha privada, eu vou sempre usar o modo Mode Private. Isso aqui é uma constante, tá? Que existe aqui. Tem outros modes também. Se você colocar Mode, aparece aqui, ó. Mode Append. Esse Mode Append é quando você abre um arquivo e você quer adicionar sem apagar o que está lá. O Mode Private, não. Ele vai criando novo. Então, Mode Private. Bom, o que vai acontecer? Se não existir esse arquivo chamado dados, ele cria. Então vai ter um arquivo lá dentro de Shared Preference chamado dados. Isso significa que eu posso ter vários. Eu posso organizar, né? Posso organizar essas coisas que eu quero gravar para não ficar tudo num pacotão só. É mais uma questão de organização. Bom, e daí? Daí eu começo a usar os métodos para obter as variáveis que estão dentro do arquivo dados. Que métodos são esses? É o método getString, getBoolean, getInteger, tem vários. Depende do tipo do dado que eu quero recuperar. Então, por exemplo, eu sei que eu quero gravar nome e dark, se é dark ou não. No caso do nome, é um string, então eu tento usar um getString, arquivo.getString, para ver se tem essa variável dentro do arquivo. O que vai acontecer na primeira vez que eu abrir? Não vai ter. O arquivo vai estar limpão, vai estar branquinho. Então, o que vai acontecer? Como ele não encontrou nenhuma variável chamada nome, ele joga o valor padrão. Vai escrever não logado, porque não tem ninguém logado. Ninguém gravou o login. Certo? Então não vai dar erro. Ele vai escrever não logado na variável nome. No caso do dark, a mesma coisa. Dark já é uma variável booleana. Então eu uso getBoolean para ver se tem dentro do meu Shared Preference uma variável chamada dark. Se não tiver, ele joga um valor padrão false. Se tiver, aí ele vai ver se está false ou true. Certo? É isso daí. Pronto, essa é a parte de recuperação. Ó. Então aqui está o segredinho. Ó. Esse trecho do código é o trecho que mostra como criar ou como recuperar as informações gravadas em Shared Preferences, certo? Eu criei a variável arquivo na área global, por quê? Eu vou usar em outros métodos o mesmo Shared Preferences, mas é opcional. Depois o que eu faço aqui, ó, só para terminar a ideia aqui eu coloco no TXT logado a palavra logado e aqui vai aparecer o nome de quem está logado. Se não tiver ninguém logado, vai aparecer, obviamente, não logado. Aqui, eu verifico se a palavra que eu obtive é não logado. Por quê? Porque se ela tiver não logado, tem que aparecer assim, ó, digite seu nome, que é o padrão lá que eu criei aqui, ó. Ó, tá escrito aqui, ó, digite seu nome. É o hint, né? Porque se eu coloco o texto mesmo, vai ficar não logado. Eu não quero isso. Então, é por isso que eu fiz isso aqui, ó, esse if. Se por acaso é não logado, não escreva não logado. Mas se não for, aí eu escrevo o nome. Para o usuário, se ele quiser trocar o nome do logado, ele troca, mas vai aparecer ali o nome do cara que está logado já automaticamente. E aqui eu defino qual é o estado do meu switch, se ele está ou não ligado, false ou true. Acabou o meu código do
acabou meu código do onCreate, certo? Só para continuar aqui, ó, para constar, aqui está o código de novo, aquilo que você viu está exatamente aqui, da mesma maneira para você meditar aí. Congela a imagem, dá um pause e medita aí, dá uma olhada em tudo que a gente fez aí no método onCreate. Continuando, evento onCheckedChanged. Esse daqui é o evento do botão do switch. Então, o switch, quando eu clicar, eu quero não só que grave que ele está no modo escuro, dark, eu quero que troque na hora também. Então, na hora que eu apertar CheckedChanged, o checked dele mudou, então eu quero imediatamente mudar a cor da tela. Isso é independente de gravar, tá? Quando eu gravar, daí eu vou obter o valor que está ali, se é verdadeiro ou falso. Mas aqui, ó, eu criei um método de definições de eventos que deve ser invocado no onCreate, logo após instanciar as views para criar os eventos dos elementos. O que acontece? Criar eventos nos elementos, nas views, aqueles código maluco, né, que a gente um dentro do outro, assim, e fica tudo embolando lá dentro do método onCreate. Então, qual que é a ideia aqui? Ó? Ao invés de ficar tudo no método onCreate, eu crio um evento chamado... qual é o nome que eu coloquei? Não lembro. Eu crio um evento lá, iniciar eventos, por exemplo, ou criar eventos, qualquer coisa assim. E aí, lá dentro desse evento, digamos que eu tenha 10 objetos e vai ter 2 eventos para cada um. Vai estar tudo lá organizado. É uma questão de organização. É claro que tem que ser invocado esse método onCreate, senão ele fica sem evento. Então, no código abaixo, nós vamos ver que temos somente, por enquanto, o switch, chamado swdark, para a gente mudar de estado e programar isso daí. Então, vou mostrar para vocês aqui, diretamente no Android Studio, que é um software muito legalzinho e bonitinho. Então, aqui, ó. Olha lá, eu chamei de define eventos. Então, por isso que eu tenho que vir aqui e agora comentar isso aqui, ó. Define eventos. Tá? Senão não vai rolar. Quer dizer, assim que eu instanciei todos os objetos, eu defino todos os objetos. Futuramente, se eu tiver 200 objetos ou elementos na minha activity, eu poderia criar também um outro método chamado instancia elementos. E aí colocar todos esses caras lá. E depois um outro chamado define eventos. E colocar todos os eventos que eu estou definindo lá. Então, como é que eu defini aqui os eventos? Aqui, ó. Define eventos. Esse cara aqui, ó. Então, o swdark set onCheckedChangeListener, que é o evento changeListener, que eu quero CheckedChanged. E aquilo que você já sabe, né? Você dá um new aqui, digita onChecked, dá um enter e o resto ele faz para você. Veja que quando o checked é clicado, ele passa para mim qual é o estado atual, se ele está checado ou não, certo? Então, se ele estiver checado, o que eu faço? Mudo a cor da tela para gray. Se não tiver checado, mudo a cor da tela para white, certo? Então, esse é o efeito que vai dar quando eu clicar no switch ali embaixo. Beleza? Muito simples, né? Simples de tudo, simples de coração. Então é o seguinte, só pra gente rever aqui a apresentação, aqui, aí o código que eu acabei de falar. Então, pausa o vídeo, medita no código, pensa nele, vê se tem alguma mensagem subliminar, brincadeira, não tem, e toca pra frente, próxima etapa. Próxima etapa, talvez a principal, né? Eu diria, botão gravar. É tudo que eu quero fazer, quero gravar os dados de preferência. Então, vamos aprender a gravar Shared Preference. E você vai ver que é muito simples, muito tranquilo. Por isso que é legal usar esse cara aqui, porque é fácil de trabalhar com ele. Opa, vamos mostrar direto lá, né? No Android, é mais legal, né? Vamos lá. Tô aqui. Então vamos lá. Quando eu apertar o botão gravar, nesse caso aqui, eu usei a ideia do onClick, né? Então o onClick chama-se gravar. Mas eu poderia também criar o evento diretamente no código. Vamos facilitar aqui, né? OnClick, gravar. Clicou no botão gravar, faz o quê? Vem para esse codiguinho aqui, ó. Muito simplesinho. Gravar, viu? Muito fácil, muito simples. Só que tem uma coisa nova aqui.
eu preciso usar uma outra classe para poder gravar. Veja só, que estranho, mas é assim mesmo que funciona. Então a classe Shared Preference normal eu consigo recuperar, mas não consigo gravar. Por quê? Para gravar eu preciso de uma classe editor. E essa classe editor está dentro do próprio Shared Preferences. Shared Preferences.editor. Eu estou criando uma variável chamada editando. E aí eu obtenho do arquivo, que é o Shared Preference.edit. E ele abre para mim um editor chamado editando. Aí eu vou usar os métodos put. Aliás, depois eu acho que eu tenho que corrigir porque eu escrevi set no material. Mas é put. Vamos corrigir isso daí. Put string, put boolean, put. E depende do tipo que eu quero gravar. Então o que eu estou fazendo aqui? Na hora que eu apertar o botão gravar, eu vou gravar uma string chamada nome. E o texto que vai gravar nela está lá na caixinha de texto do txt-nome. O que vai acontecer? Se por um acaso já existia essa variável, não tem problema. Apaga e escreve por cima. Vai continuar mantendo a variável nome. Não esqueça que depois lá eu vou ler a variável nome. E vai gravar do tipo string. E a mesma coisa aqui, ó, no booleano. Então ele vai gravar em cima se tiver. Se não tiver, ele grava um novo. Não vai fazer diferença nenhuma. Tá? E aqui eu verifico se o switch está ligado ou desligado, true ou false. Aí depois eu tenho que dar esse comandinho aqui, ó, chamado commit, para efetivar as alterações no arquivo. Senão o arquivo fica aberto lá, o arquivo está efetivamente aberto, mas não foi escrito nele enquanto não der commit. Isso é importante também. Feito isso, tá gravado, mano. Tá funcionando. Será? Será que tá funcionando? É isso que nós vamos ver. Mas antes de eu mostrar um teste para vocês, que eu quero mostrar, né? Vamos voltar aqui na apresentação. Olha lá, esse é o código, né? Que ficou o resultado final. Pausa. Continua. Não travou, não. Continua o vídeo. Algumas observações sobre Shared Preference. Aqui que eu cometi um erro. Como observado nos códigos anteriores, Shared Preference trabalha com tipos de variável, ou seja, você tem que usar os métodos que começam com get para poder pegar os caras, né? Get string, get boolean, get double e assim por diante. Agora, na hora que você for escrever, isso aqui está na classe Shared Preference. Na hora que você for escrever, os métodos começam com não é set. Put. Tá? Houve um erro aqui. Para escolher o tipo que você quer gravar, que você quer armazenar na classe. E nesse caso a classe é sharedpreference.editor, tá? Você só consegue gravar coisas usando o editor e depois commit neles. Testando. Como é que a gente vai fazer o teste para saber se funcionou? Executa a primeira vez, define o usuário e o estilo dark, porque o estilo padrão é o branco, né? Depois a gente fecha e abre de novo e vê se ele gravou. Simples assim. Vamos fazer? Vamos fazer o teste? É para ficar assim, ó. Olha lá, Rodrigo Viviani logado, aparece o nome Rodrigo Viviani e tá escurinho. Antes das observações finais, vamos ver? Ah, você não viu, né? Desculpa. Aqui, ó. É pra ficar desse jeito aí, ó. Vamos ver. Então eu vou aqui com Android. Tamo lá. E vou dar um play. Já tá no Motorola Moto G, que é o meu. Que tá aqui na minha mão. Vai rodar. E quando voltar, eu estarei aqui. Deixa eu abrir aqui. Uhul! Abriu. Não logado. Tá vendo? Ó? Digite seu nome. Não logado. Modo não está dark. Então vou digitar meu nome.
Quer ver? Ó, vou até digitar outro aqui. Vou digitar um Roberval Vieira. Roberval Vieira. Vou mudar o método aqui. Opa. Ok. E aqui embaixo. Vou mudar. Ficou escurinho. Tá? Gravar. Poderia dar uma mensagem aqui, né? Poderia dar uma mensagem. Não fiz isso. Na próxima vez a gente faz. Mas acredito que gravou. Agora eu vou fechar o aplicativo. Fechei. Pá. E aí, agora eu vou aqui no meu Android e procurar meu aplicativozinho que chama Persistência. Cadê ele? Persistência, aqui no cantinho. Ah lá, olha só que legal, cara. Já veio escrito Roberval Vieira logado. Roberval Vieira e com o cara escurinho. Tá bom? Então se eu mudar o nome aqui, Roberval Banana, e gravar de novo, a próxima vez que eu abrir, Persistência, ele já vai estar Roberval Banana. Certo? Perfect! Tá tudo sendo gravado certinho. Legal, né? Então, essa foi a primeira maneira de armazenar dados. Facinho, tranquilo, beleza. A gente vai continuar com isso. O que tem para nós depois? Vou te mostrar. Próxima etapa. Então, a gente viu aqui como usar Shared Preference. Mas, se nós quisermos gravar uma coisa mais complexa, listas longas, então, na próxima aula, vamos aprender a gravar no SGBD ou no banco de dados local. Não perca esta aula, que é muito importante e very interessant. Ok? Pessoal, valeu aí, obrigado mais uma vez. Boa semana para todo mundo. Bom dia, boa semana, bom mês, bom ano. Tchau!